Namastê, queridos amigos. Gostaria de convidar vocês a chegar lentamente neste momento, talvez respirando um pouco mais profundamente e permitindo que seu corpo pouse aqui. Vivemos tempos intensos em que muitas pessoas sentem medo, confusão, ansiedade e incerteza, em que somos bombardeados por notícias, opiniões, conflitos e divisões, em que às vezes parece que a humanidade perdeu o rumo. Mas talvez a pergunta mais importante não seja o que está acontecendo com o mundo, talvez seja como permanecer desperto e com o coração aberto em meio ao que está acontecendo. Existe uma antiga história sobre um navio de guerra que navegava em uma noite escura. A tripulação avistou uma luz à frente e ordenou que ela mudasse de rota. O comandante insistiu. Falou sobre seu poder, seu tamanho, sua autoridade, até que ouviu a resposta final. Senhor, isto não é outro navio, isto é um farol. Essa história nos lembra que aquilo que parece poderoso nem sempre é forte, e aquilo que parece silencioso nem sempre é fraco. Vivemos uma cultura que frequentemente confunde força com dominação, mas a verdadeira força nasce da consciência, nasce da presença, nasce da capacidade de permanecer fiel ao amor quando tudo ao redor convida ao medo. Talvez o maior desafio dos nossos tempos não seja político, não seja econômico, não seja tecnológico. Talvez o maior desafio seja não permitir que o medo tome posse do nosso coração. Quando o medo não é reconhecido, ele procura formas de se proteger. Às vezes procura controlar, dominar, atacar, se esconder. O medo não processado pode transformar indivíduos, comunidades, nações inteiras. E quando isso acontece, esquecemos algo essencial. Esquecemos da nossa humanidade compartilhada. Esquecemos que pertencemos uns aos outros, que o sofrimento do outro não está separado do nosso, que por detrás das opiniões, ideologias e identidades existem seres humanos tentando encontrar segurança, amor e pertencimento. Por isso surge a figura do guerreiro espiritual. Não um guerreiro que combate pessoas, que busca vencer adversários, mas sim um guerreiro que aprende a reconhecer e atravessar as forças do medo, da ganância, do ódio e da ilusão, que compreende que a batalha mais importante acontece dentro do próprio coração. Muitas tradições falam desse caminho. Nos mitos antigos, nas histórias dos sábios, nas jornadas dos heróis. Até mesmo nas histórias modernas encontramos essa verdade. Pense em Luke Skywalker. O momento decisivo de sua jornada não foi derrotar um inimigo externo, foi não se tornar aquilo que combatia. Foi não permitir que a raiva consumisse a sua humanidade. Foi lembrar que, mesmo dentro da escuridão, ainda existia uma centelha de bondade. E esse é o trabalho do guerreiro espiritual. Ver a escuridão sem ser absorvido por ela, ver a dor sem se fechar, ver o medo sem se tornar medo. E para isso, precisamos de refúgios, refúgios que nos permitam permanecer despertos. O primeiro refúgio é o pertencimento. Em momentos difíceis é comum sentirmos que estamos sozinhos, que carregamos o peso do mundo nos ombros. Mas isso nunca foi verdade. Você pertence. Pertence à grande família humana, pertence à terra, pertence àqueles que vieram antes de você e àqueles que ainda nascerão. Você pertence à longa linhagem de pessoas que tentaram trazer mais verdade, mais justiça e mais amor para este mundo. Quando lembramos disso, algo muda, o coração relaxa, a solidão diminui e descobrimos que não precisamos carregar tudo sozinhos. Há milhares de pessoas plantando sementes de bondade neste exato momento. Há pessoas cuidando de crianças, idosos, protegendo florestas, curando feridas, escutando quem sofre, oferecendo compaixão. Mesmo quando não as vemos, elas existem e pertencemos a elas. O segundo refúgio é a presença.
Em tempos de excesso de estímulos, a presença torna-se um ato revolucionário. Parar, respirar, sentir. Perceber o que está acontecendo dentro de nós. Reconhecer o medo sem rejeitá-lo. Reconhecer a tristeza sem fugir dela. A raiva sem permitir que ela conduza nossas ações. A presença não elimina o sofrimento, mas transforma a nossa relação com ele. Ela nos devolve ao momento presente. E é somente no presente que podemos amar. É somente no presente que podemos escolher. Somente no presente que podemos agir com sabedoria. Por isso, tantas tradições valorizam a meditação, a oração, o silêncio, a contemplação da natureza. Essas práticas não são fugas, são formas de voltar para casa, voltar para o espaço interno, onde ainda existe clareza, onde ainda existe amor e liberdade. O terceiro refúgio é confiar na essência profunda do ser. Alguns chamam essa essência de alma, outras de espírito, outras de natureza búdica ou Deus. O nome não importa. O que importa é reconhecer que existe algo em nós que é maior do que os nossos medos, algo que permanece intacto, mesmo quando atravessamos perdas, crises e transformações. Talvez você já tenha sentido isso em um pôr do sol, em um momento de profunda quietude, ao olhar para alguém que ama, ao contemplar a beleza da natureza. Por alguns instantes desaparecem as preocupações, desaparece a narrativa pessoal e resta apenas a experiência viva de pertencimento. Nesses momentos, tocamos algo sagrado e essa dimensão continua presente mesmo quando não a percebemos. O guerreiro espiritual aprende a confiar nessa presença, aprende a ouvir essa sabedoria silenciosa e a agir a partir dela. Não porque tenha todas as respostas, mas porque sabe que existe uma inteligência maior do que o medo. Ao longo da história, homens e mulheres extraordinários demonstraram isso. Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela, nenhum deles era movido pelo ódio. Todos enfrentaram sofrimento, todos conheceram a injustiça, mas encontraram uma fonte mais profunda de força, uma força que não vinha da violência, uma força que vinha do amor. E talvez essa seja a maior lição. O amor é passividade, não é ingenuidade. O amor é coragem, é permanecer aberto quando seria mais fácil endurecer. É continuar enxergando a humanidade dos outros quando seria mais fácil demonizá-los. É continuar acreditando na possibilidade de transformação quando tudo parece perdido. O amor é uma prática, é uma escolha diária, é uma disciplina do coração. E talvez seja isso que os nossos tempos estejam pedindo. Não a perfeição, não o heroísmo, mas presença, mais compaixão, mais coragem para permanecer humanos. Quando olhamos para o futuro, podemos nos perguntar: o que as próximas gerações dirão sobre nós? Quando enfrentamos tempos difíceis, o que escolhemos cultivar? Medo ou amor? Divisão ou pertencimento? Desespero ou consciência? Talvez nunca possamos mudar o mundo inteiro, mas podemos plantar uma árvore, oferecer uma escuta, cuidar de alguém, agir a partir daquilo que amamos. E cada pequeno gesto importa, porque toda transformação coletiva começa como um movimento dentro de um único coração. Então, permita-se imaginar. Imagine milhares de pessoas despertando para a sua verdadeira natureza, escolhendo a compaixão ao invés da indiferença. Imagine comunidades construídas sobre cuidado e não sobre o medo. Imagine um mundo onde lembramos que pertencemos uns aos outros. E então perceba, esse futuro começa exatamente aqui,
neste instante, nesta respiração, neste coração. Que possamos confiar na bondade que vive em nós, cultivar presença em tempos de confusão, que possamos lembrar que pertencemos uns aos outros e que possamos caminhar juntos como guerreiros espirituais, servindo ao surgimento de mais verdade, mais amor e mais consciência neste mundo. Que todos os seres sejam livres, que todos os seres sejam amados, que todos os seres encontrem a paz e que possamos participar da cura do mundo, exatamente a partir de onde estamos. Namastê.